Bom dia, bom dia. Eu sou o Normando, estou em companhia do meu colega Robson. Esse é o nosso projeto chamado Deforestation Rates in the Amazon Forest Through Satellite Images, que trata sobre quantificação de desmatamento na floresta amazônica através de imagens de satélites. A nossa área escolhida foi uma área na Colômbia, que é a região do rio Caguán. Essa é uma imagem do Google Maps. E essa área foi escolhida justamente porque a gente tinha imagens tiradas através do Landsat Satellite. A Landsat é a nomenclatura de um programa, né, criado pela NASA. Esse programa foi criado em 1960, mas só em 75 ele pega esse nome Landsat. É um programa que visa apenas a observação dos recursos naturais. E desde 75 para cá eles já lançaram 8 satélites em órbita, sendo que apenas um ainda está na ativa. Essa aqui é a imagem da região do rio Caguán, feita pelo satélite Landsat. Essa imagem é do ano 2000. E aqui, aonde nessa imagem, o que está em verde mais forte é a floresta em mata fechada. A gente tem em amarelo bem delineado sendo o rio Caguán, e a gente percebe que conforme ele sobe, começamos a ter uma pixelização assim, mais amarelada. Isso seria as nossas taxas de desmatamento, são taxas de ocupação ao longo do rio. Então, se a gente pegar aqui a partir do rio subindo, essa faixa que começa a ficar mais densa ali, em 2017 a gente percebe que todo esse desmatamento ele se torna bem mais evidente. Então, a partir dessas duas imagens, a gente buscou entender como que poderia ser quantificado ou calculado essas taxas de desmatamento. Esse aqui é o tamanho de um pixel da nossa imagem. Um pixel da nossa imagem corresponde a 0,09 hectares ou 900 metros quadrados. É uma imagem que a NASA mesmo fornece para explicitar o tamanho do pixel dos seus satélites, que então eles trazem como se fosse um campo de beisebol, né? A gente pegou como referência o PRODES, né, que é o Programa de Cálculo do Deflorestamento da Amazônia, desenvolvido pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil. E, no caso, o recobrimento do Landsat ele é feito através de quadrantes. Então, a nossa foto ela equivale a um quadrante desse, só que ali para o lado da Colômbia. Um dos problemas que o PRODES tem, que o INPE tem, é justamente o aparecimento de nuvens. Então, eles tiram várias imagens em diferentes dias desse exato quadrante, e eles tentam sempre selecionar a que tem menos ruído de nuvens, a que está com o céu mais limpo. Quando sobra as amostragens de nuvens, porque às vezes a Amazônia, principalmente por ser uma região que chove demais, às vezes quase nunca você vai ter um céu totalmente limpo. Então, o que eles fazem, eles pegam toda a região que eles conseguem enxergar, que no caso, o AF é a minha região com floresta, o meu INC é meu desmatamento. Então, eles pegam essa região, o AF mais INC, né, faz uma porcentagem do quanto de desmatamento tem, vamos supor que aqui tem mais ou menos 20% de desmatamento dentro do meu todo, e fazem essa mesma proporção dentro da área de nuvem. Então, tiram 20% da área de nuvem e calculam que ali também seria desmatamento. A gente testou antes com programas para ver se a gente teria sucesso depois codificando uma linearização com o Otsu. E o Otsu com nuvens, ele dá justamente esse erro. Ele binariza de forma que ele lida como se ele lida com dois objetos, sendo a nuvem um dos mais importantes e o resto. Então, a gente, através do GIMP, gerou uma máscara, pegando ambas as fotos de 2000 e 2017, até fazer uma camada na qual ambas estariam livres, aqui 2017, e assim, então, passamos pelo Otsu de novo, que nos gerou um bom resultado. Aqui é de 2017, aqui é de 2000, e assim geramos uma subtração do de 2017 para o de 2000, na qual, teoricamente, esses seriam nossos novos pontos de desmatamento, né?
da imagem de 2017 em referência à idade de 2000. Então, aqui a gente já começou a ter um ponto de partida para iniciar a nossa codificação, e agora eu vou passar para o meu colega Robson, que vai tratar sobre ela. Então, conforme o Normando falou, a gente vai tratar essas duas imagens aqui, que é a Landsat 2000 e a Landsat 2017, né? A gente definiu o nosso processo de desenvolvimento aqui, até o final do projeto, em três fases, que seria do pré-processamento, onde a gente vai aplicar alguns filtros e algumas coisas na imagem para ajudar na fase de segmentação, que seria a fase onde a gente dividiria aí a área do nosso objeto de estudo, que é a área devastada. Quando estávamos desenvolvendo, a gente percebeu que, na verdade, esse processo de segmentação e de filtragem acabou se misturando. Mas a gente vai começar aqui, então, segmentando, né, removendo as nuvens. Essa é a nossa primeira parte do processo. Para remover as nuvens, a gente decidiu definir, né, separar, na verdade, a imagem nas três camadas dela, para tentar achar qual seria o melhor resultado, qual o melhor canal para a gente trabalhar as nuvens especificamente. Por quê? Porque a gente ia usar o algoritmo do Watson, como o Normando já falou, que serve de quê? Para tratar, basicamente, o que é plano de fundo de uma imagem e o que é plano de frente, que seria o foreground e o background da imagem. Ele é o melhor algoritmo na parte de segmentação em thresholding para achar esse coeficiente ótimo para fazer o low pass ou high pass, né? Se a gente quer fazer o background ou o foreground da imagem. No caso aqui, nós temos os três canais e vamos aplicar o OTSU individualmente em cada um, aqui, que é esse método getCloud aqui. No canal vermelho, a gente consegue ver alguns ruídos de rio. No canal verde, da mesma forma, alguns ruídos aqui de 2017. E no canal azul, é o canal que a gente encontrou menos ruídos. Por isso, a gente vai dar continuidade com esse canal. Só que tem uma problemática encontrada aí nesse processo. As nuvens encontradas tanto na imagem 2000 quanto na de 2017, elas são diferentes, né? Elas estão em localizações diferentes. Só que ambas são ruídos para o nosso objeto final, que seria a diferença de devastamento nas imagens, né? A gente não pode considerar uma área de floresta em uma imagem que não seja de floresta na outra. Então, com isso, a unificação das duas imagens, um logical OR aqui, acaba sendo a nossa região de nuvens considerada. O que a gente vai fazer é pegar essa mesma região e apagá-las, né, setar zero em ambas as imagens, que seria, no caso, aqui em 2000, aqui em 2017, e aqui a gente tem uma do lado da outra. A gente consegue ver que a imagem, a nuvem removida é a mesma em ambas as imagens, restando somente o restante da área. O próximo processo aqui é aumentar o contraste. Por que aumentar o contraste? Porque a gente quer evidenciar o que é área devastada, o que é área de floresta normal. Para isso, a gente usa o algoritmo chamado Adaptive Histogram Equalization. Diferente do algoritmo de equalização pelo histograma que a gente viu em sala de aula não, né? Nas aulas durante o curso, esse daqui, ao invés de usar o histograma completo da imagem, setoriza ela em vários pedaços e usa nesses diferentes setores essa localização. Isso evidencia as limitações de uma cor para outra. Então, se tem uma diferença de contraste e intensidade ali muito grande, então ele vai evidenciar. Então, a gente usa esse algoritmo para evidenciar essas duas áreas. A gente consegue ver claramente que, novamente, a gente gera um aspecto de plano de frente e plano de fundo nas duas imagens. E com isso, com esse plano de frente e plano de fundo, a gente cria novamente o OTSU. A gente vai aplicar o OTSU novamente. Aplicamos no canal vermelho, no canal verde, justamente porque tem que ser imagens preto e branco, né?
e no canal azul. Além disso, na união de todos os canais, que é o Grayscale Mode. Mas o canal vermelho foi o que mais delimitou a nossa área de estudo, que é a área de devastamento. Com isso, calculamos a diferença que gerou essa área aqui. A gente consegue ver que tem os ruídos de nuvem ainda, então provavelmente existem processos melhores de fazer a remoção da nuvem. Mas isso já, a partir daí, a gente tem uma imagem com diferentes tons de cinza. No caso aqui, ó, definido 643.835 tons de cinza. E a gente queria tentar delimitar, estimar o deflorestamento por hectare com o menor limite. Para isso, a gente dividiu essas mesmas cores em 11, usando o K-means, é um algoritmo de clustering, né, de fazer agrupamento. Então, os pixels de cinzas meio que se agrupam em diferentes escalas, dependendo do qual ele está mais próximo, né? E gerou essa próxima imagem aqui. A partir daí, a gente consegue gerar um histograma de quantos pixels tem em cada faixa de cinza, e com isso estimar mais ou menos a quantidade de hectares devastada por porcentagem de desmatamento. Acredito que assim a gente encerra, né? A gente pode parar a gravação, que acho que está feita a apresentação. Obrigado.